Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carlinhos e quero trazer uma palavra para edificar a sua vida. O tema de hoje é o propósito do trabalho. Pense comigo, por que trabalhamos? Na verdade, o trabalho, se você refletir um pouco comigo, você vai ver que o trabalho é uma criação de Deus, é uma expressão de quem somos. Quando trabalhamos para alguém, por alguém. Às vezes a gente entra naquele sistema assim, eu vou trabalhar para pagar minhas contas. Cara, eu acho que é anterior a isso. É algo espiritual. Você precisa entender isso. Se você ainda não entendeu isso, eu acho que você vai fadigar, você vai cansar, você vai trabalhar de qualquer jeito. O trabalho, no começo, quando Deus criou todas as coisas, é esse. Você foi criado por Deus para servi-lo, para amá-lo, para servir as pessoas. Não é só, como eu falei aqui, pagar boletos, sobreviver, construir um nome. Você tem um propósito maior para tudo isso. É o propósito espiritual por detrás disso, que é servir a Deus. O trabalho, quando Deus criou, ele disse assim, tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Isso foi antes da queda, gente. Então, antes da queda, Deus criou o homem para ele cuidar do jardim. Então, isso é algo que deve nos orientar quando trabalhamos. Depois da queda, o que foi que aconteceu? Deus deu ao ser humano uma vocação para trabalhar, para executar uma mordomia antes da queda, mas com a queda, isso foi fragilizado. O trabalho, ele não é simplesmente resultado do pecado. Tem muita gente que diz assim, mas antes a gente não precisava trabalhar. Mentira! Antes da queda a gente precisaria trabalhar. Sendo que o nosso trabalho era com o foco de adorá-lo, de servi-lo, de servir uns aos outros. A queda, ela corrompeu isso e faz as pessoas explorarem umas às outras, utilizarem umas das outras. As pessoas são úteis enquanto elas produzem, na verdade, no tempo que a gente está vivendo. Mas, na verdade, nós somos úteis porque fomos criados com utilidade por Ele. Nós somos criados para servi-lo, para adorá-lo. Fomos criados como parte essencial da nossa identidade. De quê? De ser portadores da imagem de Deus, de servir para Deus, de trabalhar para Deus, ser mordomo das coisas de Deus. Deus é um trabalhador em Gênesis 1. Ele deu ordem às coisas, ele cria, ele organiza, ele dá forma ao mundo. Ele pede para o ser humano dar nome às coisas e nos convida a cooperar com ele. Então perceba que o trabalho foi criado por Deus e dado ao homem como parte de sua dignidade. O valor do homem é conferido porque ele foi criado para Deus e para servi-lo e servindo ao próximo. Então, o significado espiritual do trabalho seria o seguinte: meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando, como diz em João 5,17. Em Marcos 6, verso 6, Jesus é chamado de carpinteiro. Então Jesus trabalhava. Eu acho incrível que às vezes as pessoas dizem assim, mas Jesus era rico porque era carpinteiro. Não, gente. A questão aqui não é quanto você ganha, não é quanto você prospera financeiramente. A questão é quanto você entende que você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado como mordomo das coisas de Deus. No mundo antigo, o trabalho manual era desprezado. Mas o Deus da Bíblia trabalha. E o Filho de Deus veio ao mundo como carpinteiro. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, meu sonho é investir e não precisar trabalhar, Mas perceba que o trabalho, ele traz dignidade. O trabalho, ele revela o caráter de Deus através da nossa vida. Todo trabalho honesto tem valor espiritual. Eu sei que tem trabalho desonesto, na verdade. Todo trabalho, por mais simples que seja, é uma forma de servir a Deus e ao próximo. Então somos chamados a cooperar com Deus no mundo. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. A ideia é trabalhar como cultivo, como cuidar das coisas de Deus, como desenvolver as coisas de Deus nesse mundo. Você está cultivando, mas está revelando Deus através do seu trabalho. Isso envolve criar cultura. Às vezes as pessoas perguntam, quem criou cultura? Foi o ser humano que criou a internet, foi o ser humano que criou as coisas, criou os prédios, as ruas, o conhecimento científico, as festas que a gente tem por aí. É criação humana. Ou seja, a gente precisa resolver os nossos problemas vivendo de acordo com o caráter de Deus. A gente precisa produzir alimentos que alimentem a todos, por mais que a gente tenha tanta desigualdade,
tantas coisas que fazem com que aquilo que deveria ser simples, que não falta comida, não é verdade? Mas às vezes a gente consegue, através da desigualdade, através dos problemas econômicos, não ser bom mordomo das coisas que Deus nos dá. Na verdade, a gente foi chamado a educar, não deseducar. A gente foi chamado a curar, não tornar as pessoas mais doentes e enfermas. A gente foi chamado a administrar, não a corromper-se. Então perceba que todo esse trabalho de Deus, ele pode ser realizado quando os filhos assumem a sua função no mundo. Quando os filhos assumem a mordomia de trabalhar para Deus, trabalhar com um propósito, não trabalhar como peso, como algo que, vamos dizer assim, eu sou escravo, eu precisaria não trabalhar. Não, você foi criado para trabalhar, para servir a Deus, para se doar ao próximo. Que assim seja a sua vida e que o bom Deus te abençoe.